você acha que moto boa é moto nova, tá enganado. Enquanto as fabricantes empurram plástico frágil e eletrônica que pifa na primeira chuva, tem moto dos anos 80, 90 e 2000 rodando mais que muito lançamento. Hoje você vai conhecer 15 máquinas que a indústria queria mortas, mas que teimam em rodar, humilhar e provar que durabilidade não se inventa, se constrói. Bora lá? Em 15º lugar, a Honda CG125. A CG125 não é a moto mais emocionante do mundo. Não tem cavalaria espetacular, não faz curva colada no asfalto, não chama atenção no semáforo. Mas sabe o que ela faz? Roda. Roda todo santo dia. Roda com chuva, sol, calor de 40 graus, frio de madrugada. Roda na mão do motoboy, do entregador, do cara que acorda às 5 da manhã para trabalhar. E continua rodando. A história da CG começa no Japão, em 1976, quando a Honda lançou a primeira CG 125 pensando em mercados em desenvolvimento. Era uma época em que o mundo precisava de transporte barato, confiável e eficiente. A Honda tinha acabado de dominar o mercado com a C100 Super Cub, aquela motoca que vendeu mais de 100 milhões de unidades no mundo todo, e queria repetir a dose com algo um pouco maior, um pouco mais robusto. O Brasil recebeu a CG em 1976, fabricada aqui mesmo, em Manaus, e desde então ela nunca mais parou. A proposta era simples: motor monocilíndrico de 4 tempos, refrigeração a ar, consumo ridículo de combustível e manutenção que qualquer mecânico de esquina consegue fazer. Nada de frescura, nada de tecnologia desnecessária. A CG foi feita para funcionar. E funciona até hoje. Enquanto isso, quantas motos modernas você já viu paradas na beira da estrada com pane elétrica? Quantas vezes você ouviu alguém reclamar que a injeção eletrônica pifou, que o sensor não sei das quantas deu problema, que a concessionária cobra uma fortuna para trocar uma peça que nem existe mais no mercado? A CG não tem esses problemas. Ela é analógica, mecânica, direita. Você coloca a gasolina, dá partida e vai. Tem gente que torce o nariz para a CG, fala que é moto de pobre, que não tem graça, que é feia, mas vai ver quantas dessas motos sem graça estão nas ruas todo dia, trabalhando, sustentando famílias, rodando 300, 400 mil quilômetros sem reclamar. Vai ver quantas motos novas, cheias de tecnologia, conseguem fazer o mesmo. A CG 125 já passou por várias gerações. Teve a CG 125 Today, a Titan, a Fan, cada uma com suas pequenas evoluções, mas a essência sempre foi a mesma: confiabilidade, acima de tudo. O motor OHC de 125 cilindradas entrega uns 9 cavalos. Parece pouco, mas é o suficiente para rodar o dia inteiro sem cansar, para fazer 50 quilômetros com 1 litro de gasolina, para subir ladeira com passageiro e carga. E sabe o que é mais impressionante? A CG nunca precisou de marketing agressivo. Ela se vendeu sozinha, boca a boca. O cara comprava, rodava, contava pro amigo, o amigo comprava outra, criou-se uma cultura em torno dela. Hoje você encontra CGs de 1980 rodando normalmente, com motor original, sem nunca ter aberto. Encontra CGs com 400 mil quilômetros no odômetro, ainda fazendo entrega. Enquanto a indústria inventa moda, a CG 125 continua fazendo o que sempre fez: rodar. Ela não precisa de design revolucionário, de painel digital, de freio ABS. Ela precisa funcionar. E funciona. Por isso ela abre essa lista, porque ela representa tudo que uma moto deveria ser: simples, confiável, eterna. Mas se você acha que moto de trabalho não tem lugar em lista de respeito, espera só até ver a próxima, porque agora a gente sai do utilitário e vai direto pro coração de quem gosta de asfalto e atitude. Em 14º lugar, Yamaha VMAX 1200. Se a CG é a moto do trabalhador silencioso, a VMAX é a moto do cara que quer gritar, literalmente. Porque quando você acelera uma VMAX 1200, o mundo inteiro escuta. E quando você olha para ela parada, você sabe que aquilo não foi feito para economizar gasolina. Foi feito para intimidar. A Yamaha VMAX nasceu em 1985, nos Estados Unidos, no momento em que a indústria de motos estava procurando a próxima grande coisa. As japonesas dominavam o mercado, mas estavam começando a perceber que os americanos queriam algo diferente. Não queriam só motos rápidas, queriam motos brutas, motos com presença. E a Yamaha entregou exatamente isso. O designer da VMAX foi um cara chamado Atsushi Ishigel, e ele tinha uma obsessão: criar a moto muscle car definitiva. Ele queria algo que lembrasse os carros americanos dos anos 60 e 70, aqueles V8 enormes, cromados brilhando, ronco grave, só que em 2 rodas.
E ele conseguiu. A VMAX veio com um motor V4 de 1.200 cilindradas, refrigerado a líquido, com 4 carburadores Mikuni. Cada cilindro tinha seu próprio carburador. O sistema de admissão era o V-Boost, uma engenhoca que a partir de 6.000 rotações abria válvulas entre os coletores de admissão, fazendo o motor respirar melhor e explodir em potência. Quando o V-Boost ativava, você sentia. A moto dava um arranco violento, o ronco mudava e tudo que estava na sua frente ficava para trás. A VMAX fazia 0 a 100 em menos de 3 segundos. Em 1985, deixa isso afundar. Enquanto os carros esportivos da época penavam para chegar em 6 segundos, a Yamaha botava uma moto na rua que fazia em 3. E não era uma moto de corrida, não. Era uma moto que você comprava na concessionária, tirava a placa e saía fazendo estrago. Mas a VMAX nunca foi sobre ser prática. Ela é pesada, bebe combustível como se não houvesse amanhã e em curva ela não perdoa. O guidão largo, a distância entre eixos curta e o peso concentrado na frente fazem dela uma fera em linha reta, mas uma desajeitada nas curvas. E sabe de uma coisa? Ninguém liga, porque quem compra VMAX não está procurando uma moto para fazer trilha ou economizar gasolina. Está procurando uma moto para fazer barulho e deixar todo mundo olhando. A produção da primeira geração da VMAX foi de 1985 até 2007, 22 anos. A Yamaha praticamente não mudou nada nela durante todo esse tempo. Fez pequenos ajustes, melhorou o freio, trocou uns detalhes, mas o motor, o chassi, o conceito, tudo continuou o mesmo. E sabe por quê? Porque não precisava mudar. A VMAX já era perfeita para o que se propunha. Hoje você vê VMAX dos anos 80 e 90 rodando como se tivessem saído da concessionária ontem. Motos com 100, 150 mil quilômetros, motor original, V-Boost funcionando perfeitamente. E quando uma dessas encosta do lado de uma Custom moderna, cheia de plástico e eletrônica, não tem comparação. A VMAX tem alma, tem peso, tem presença. E tem uma coisa que moto moderna não tem: respeito instantâneo. Quando você para no semáforo com uma VMAX, todo mundo sabe que aquilo ali não é brincadeira. É uma moto que foi feita numa época em que a Yamaha ainda tinha coragem de arriscar, de fazer algo diferente, de não ligar para o politicamente correto. A VMAX 1200 prova que você não precisa de injeção eletrônica, controle de tração ou ABS para fazer uma moto lendária. Você precisa de atitude. E isso, meu amigo, a Yamaha teve de sobra. Mas se você acha que uma moto muscle de asfalto já é demais, segura aí, porque a próxima da lista é uma trail que atravessou desertos, escalou montanhas e fez o que muita moto moderna ainda tenta fazer: ir onde não tem estrada. Em 13º lugar, Suzuki DR800S. A DR800S é a prova de que a Suzuki, quando quer, sabe fazer moto de verdade. Não é qualquer fabricante que consegue botar um motor monocilíndrico de 800 cilindradas numa trail e fazer aquilo funcionar, mas a Suzuki fez. E fez tão bem que até hoje tem gente atravessando continentes com essa máquina, décadas depois dela ter saído de linha. A história da DR800 começa no final dos anos 80, quando a Suzuki olhou para o mercado de Big Trails e percebeu que estava todo mundo fazendo a mesma coisa. Bicilíndricas paralelas, motores complexos, eletrônica começando a aparecer, a Suzuki resolveu ir na contramão. Pegou a filosofia das monocilíndricas de enduro, que sempre foram confiáveis e simples, e escalou tudo. Cilindrada maior, chassi mais robusto, suspensão mais longa, nasceu a DR800S, também conhecida como DR Big. Ela foi lançada em 1990 e ficou em linha até 1999, quase 10 anos de produção de uma moto que, na teoria, não deveria funcionar. Um motor monocilíndrico de 779 cilindradas é uma aberração. Monocilíndrico treme, vibra, cansa o piloto, mas a Suzuki equilibrou o motor com um eixo balanceador, melhorou a injeção de combustível. A DR800 foi uma das primeiras trails com injeção eletrônica e entregou uma moto que rodava suave, mesmo sendo um pistão gigante subindo e descendo sozinho. A DR800 não é rápida, ela faz uns 50 e poucos cavalos, o que para 800 cilindradas é pouco, mas velocidade nunca foi o ponto dela. O ponto era a autonomia.
confiabilidade e capacidade de ir longe. O tanque de 26 litros dava uma autonomia absurda. Com consumo médio de 20 km por litro, você fazia mais de 500 km sem reabastecer. Em 1990, isso era coisa de moto de rally profissional. E a DR-800 virou exatamente isso, moto de aventura raiz. Gente que queria atravessar a América do Sul, subir para os Andes, cortar o Atacama, a DR aguentava. Tinha suspensão com curso longo, chassi resistente, motor praticamente indestrutível e, mais importante, era simples de consertar. Se quebrasse no meio do nada, você não precisava de scanner eletrônico ou peça importada, era mecânica pura. Tem uma história clássica que quem conhece a DR-800 sempre conta. Nos anos 90, um grupo de motociclistas europeus resolveu fazer um rally amador da Europa até a África do Sul. Eles levaram várias motos, de várias marcas, todas Big Trails. No meio do caminho começaram os problemas. Suspensão quebrando, eletrônica pifando, motor superaquecendo. A única moto que chegou no final sem nenhum reparo sério foi a DR-800. Rodou deserto, lama, pedra, areia fofa, tudo, e continuou rodando. A Suzuki parou de fabricar a DR-800 em 1999, mas o legado continuou. Até hoje, ela é uma das motos preferidas de quem faz viagem longa de verdade. Não é uma moto confortável. O banco é duro, o guidão vibra um pouco, a posição de pilotagem é ereta demais para a estrada, mas ela vai. Ela sempre vai. E sabe o que é mais engraçado? A Suzuki nunca mais fez nada parecido. Hoje a marca aposta na V-Strom, que é boa, mas é outra coisa. É moto de asfalto que finge que faz trilha. A DR-800 era trilha de verdade, que aceitava asfalto quando precisava. É uma diferença gigante. Quem tem uma DR-800 hoje não vende. Não adianta oferecer moto nova, tecnologia moderna, conforto. Quem entende de aventura sabe que aquela monocilíndrica estranha, feia até, é uma das motos mais honestas que a Suzuki já fez. E honestidade no mundo das motos vale mais que qualquer eletrônica. Mas se trail raiz não é sua praia, relaxa. A próxima da lista é para quem gosta de cruzar na moral, pé pra frente, curtindo o rolê sem pressa. Vem uma Custom que provou que não precisa ser Harley para ter estilo. Em 12º lugar, Honda Shadow 750. A Shadow 750 é a moto que a Honda fez quando percebeu que nem todo mundo quer pagar o preço de uma Harley Davidson para ter uma Custom. Ela foi a resposta japonesa ao estilo americano e funcionou tão bem que até hoje é uma das Customs mais vendidas do mundo. E o melhor, ela não finge ser o que não é. A Shadow assumiu a identidade dela e fez isso com maestria. A história da Shadow começa em 1983, quando a Honda lançou a primeira geração nos Estados Unidos. Na época, a Harley estava ressurgindo, depois de quase quebrar nos anos 70, e o estilo Custom estava voltando com força. A Honda viu uma oportunidade, fazer uma moto no estilo americano, mas com confiabilidade japonesa. Nasceu a Shadow. A versão 750 apareceu logo depois e se tornou o modelo mais popular da linha. O motor V2 de 745 cilindradas era refrigerado a líquido, coisa que as Harleys da época nem sonhavam em ter, e entregava uma potência na casa dos 45 cavalos. Não é muita coisa, mas numa Custom o importante não é velocidade, é curtir o rolê. E a Shadow cumpre bem esse papel. Ela é baixa, confortável, tem aquela pegada de pé pra frente, guidão largo, banco que abraça o piloto. O ronco do motor é grave, não tão rouco quanto um V2 Harley, mas tem personalidade. E a confiabilidade? Aí a Honda mostrou por que é Honda. Enquanto as Harleys davam problema elétrico, vazavam óleo e exigiam manutenção constante, a Shadow rodava e rodava sem reclamar. Uma coisa que muita gente não sabe é que a Shadow 750 vendeu absurdamente bem no Brasil e na América Latina. Aqui, ela chegou em 1998 e virou febre. Todo mundo queria ter uma Custom, mas Harley era caríssima e complicada de manter. A Shadow era a alternativa perfeita. Estilo Custom, preço acessível, peça disponível, consumo aceitável. E tem uma característica da Shadow que é subestimada. Ela é extremamente personalizável. A Honda deixou a moto com um design neutro de propósito. Você pode customizar ela do jeito que quiser. Escapes diferentes, guidons, bancos, paralamas, tanques. Tem gente que transforma a Shadow em bobber, em chopper, em café racer custom. Ela aceita tudo, mas o mais impressionante é a durabilidade. Tem Shadow 750 dos anos 90 rodando
com mais de 100 mil quilômetros, motor original, sem nunca ter dado problema sério. A manutenção é simples, qualquer mecânico consegue fazer. As peças são baratas. Enquanto isso, você vê customs modernas cheias de eletrônica pifando com 20 mil quilômetros porque um sensor qualquer resolveu dar pau. A Shadow também virou moto de escola. Muita gente aprendeu a pilotar custom nela. É uma moto perdoadora, não assusta iniciante, tem centro de gravidade baixo, peso bem distribuído, você encosta o pé no chão fácil, manobra sem esforço e quando pega estrada, ela cruza numa boa. A Honda parou de importar a Shadow 750 para o Brasil há alguns anos, mas o mercado de usadas ainda é forte. E tem um detalhe curioso, a Shadow 750 quase não desvaloriza. Uma Shadow 750 bem cuidada, de 2005, vale quase o mesmo que valia há 10 anos, porque a procura continua. Gente que quer custom de verdade, sem frescura, sem precisar vender um rim para comprar e outro para manter. A Shadow 750 provou que você não precisa de Milwaukee para ter estilo. Você precisa de uma moto bem feita, honesta, que faz o que promete. E a Honda entregou exatamente isso. Enquanto a indústria fica inventando moda, a Shadow continua fazendo o que sempre fez: rodar bonito, rodar gostoso, rodar sem dar dor de cabeça. Mas agora vamos sair do estilo relaxado e entrar num universo completamente diferente, porque a próxima da lista é uma esportiva que ensinou uma geração inteira a pilotar rápido sem quebrar a cara, literalmente. Em 11º lugar, Kawasaki Ninja 250R. A Ninja 250R é a moto que provou que você não precisa de 1000 cilinhadas para se divertir. Ela é pequena, leve, tem motor que mal passa dos 30 cavalos, mas ensinou mais gente a pilotar rápido do que qualquer superbike. E o mais impressionante, continua ensinando até hoje. A Kawasaki lançou a primeira Ninja 250 em 1986, no Japão, com o nome GPZ 250R. Era uma época em que as japonesas estavam loucas fazendo esportivas de alta cilindrada, mas perceberam que tinha um mercado gigante de gente que queria entrar no mundo das motos esportivas sem se matar na primeira curva. A Ninja 250 foi a resposta. O motor bicilíndrico paralelo de 249 cilindradas tinha 4 válvulas por cilindro, duplo comando no cabeçote, refrigeração a líquido, tecnologia pra caramba numa moto de entrada. Ela fazia uns 33 cavalos, o que parece ridículo perto das superbikes, mas pesava menos de 170 quilos. A relação peso-potência era boa o suficiente para fazer ela ser divertida. E divertida ela é. A Ninja 250 tem uma característica que faz dela uma moto de escola perfeita. Ela perdoa. Você erra a marcha, ela não trava a roda traseira. Você freia forte demais, ela tem freio a disco, mas não é tão agressivo a ponto de te jogar por cima do guidão. Você acelera demais na saída da curva, ela não levanta a frente. Ela é previsível, e previsibilidade é tudo para quem está aprendendo. Nos Estados Unidos, a Ninja 250R virou lenda. Ela é a moto de escola de pilotagem mais usada no país. Tem gente que compra a Ninja 250, faz uns 10 mil quilômetros aprendendo a pilotar direito, vende ela pelo mesmo preço que pagou e passa para uma moto maior. Ela praticamente não desvaloriza porque a procura é constante. E tem uma coisa incrível, a Ninja 250R é rápida, não em linha reta, mas em curva, porque ela é leve, tem suspensão boa, pneus pequenos que esquentam rápido e um chassi que permite você fazer besteira sem consequência grave. Tem vídeo na internet de piloto profissional pegando uma Ninja 250 e passando vergonha em gente pilotando superbike, só na técnica. A Kawasaki praticamente não mudou a Ninja 250 entre 1986 e 2007, 21 anos do mesmo projeto básico. Fizeram pequenos ajustes estéticos, mudaram o farol, mexeram no painel, mas o motor, o chassi, o conceito, tudo igual. E sabe por quê? Porque funcionava. A fórmula estava perfeita. Em 2008, a Kawasaki atualizou a Ninja 250R, dando uma repaginada visual, mas mantendo a essência. E ela continuou vendendo. Continuou sendo a moto de entrada esportiva preferida do mundo. Até hoje, você encontra a Ninja 250 dos anos 90 rodando firme, sendo usada como moto de trabalho, de escola, de lazer. Uma história clássica da Ninja 250 tem um cara nos Estados Unidos que comprou uma usada, de 1988, com uns 50 mil quilômetros. Ele resolveu fazer um teste de longevidade extrema, rodou mais 200 mil quilômetros com ela, só fazendo manutenção básica, troca de óleo, corrente, pastilha de freio. Nunca abriu o motor.
Quando ele finalmente resolveu vender, o motor ainda estava perfeito, 250 mil quilômetros com o motor original de uma esportiva de 250 cilindradas. Isso não é sorte, é engenharia. A Ninja 250R prova que moto boa não precisa ser grande, cara ou complicada, precisa ser bem feita. E a Kawasaki fez uma moto tão bem feita que ela atravessou gerações. Enquanto a indústria fica empurrando eletrônica e controle de tração em motos de entrada, a Ninja 250 continua ali, simples, analógica, ensinando gente a pilotar de verdade. E, por falar em ensinar, a próxima da lista é outra moto que virou escola, mas dessa vez, escola de trilha, de aventura, de ir onde asfalto é só uma lembrança distante. Em 10º lugar, Yamaha XTZ 250 Ténéré. A XTZ 250 Ténéré é a moto que levou o nome do Rally Dakar para as ruas. Ela nasceu da lenda, da poeira do deserto, das histórias de pilotos atravessando a África em cima de motos Yamaha praticamente indestrutíveis. E quando a Yamaha resolveu fazer uma versão para mortais comuns, fez direito. A história começa nos anos 80, quando a Yamaha dominava o Rally Dakar com a XT 600 Ténéré. Aquela moto era uma máquina de guerra, feita para aguentar deserto, dunas, pedra, lama, tudo. E o nome Ténéré vem do deserto do Ténéré, no Saara, um dos lugares mais hostis do planeta. A Yamaha escolheu esse nome porque queria passar uma mensagem. Essa moto aguenta qualquer coisa. Em 1991, a Yamaha lançou a XTZ 250 Ténéré no Brasil. Era uma versão menor da lenda, com motor de 249 cilindradas, mas mantinha a filosofia: simplicidade, robustez, capacidade off-road. O motor era o mesmo da Lander, um monocilíndrico refrigerado a ar com 4 válvulas, que faziam uns 20 cavalos, pouco, mas suficiente. E a XTZ 250 se tornou um sucesso imediato, porque ela não era uma trail de mentira, ela realmente ia para trilha. Suspensão com curso longo, roda de 21 polegadas na frente, tanque de combustível grande, protetor de motor, bagageiro reforçado. Ela foi feita para trabalhar. E trabalhou. A XTZ virou a moto do mototáxi no interior do Brasil, virou a moto do cara que mora em fazenda, virou a moto do aventureiro de fim de semana, porque ela é confiável. Você pode deixar ela parada um mês, dá partida e ela pega de primeira. Pode rodar em estrada de chão batido o dia inteiro, chegar em casa, lavar e no dia seguinte ela tá pronta de novo. Tem uma história famosa sobre a XTZ 250. Um grupo de amigos resolveu fazer uma viagem de São Paulo até Manaus, só por estrada de chão. Levaram várias motos de várias marcas. A XTZ foi a única que chegou sem nenhum problema mecânico. As outras tiveram pane elétrica, vazamento de óleo, suspensão quebrada. A XTZ, nada. Rodou 3.000 quilômetros na poeira e chegou pedindo mais. A Yamaha fabricou a XTZ 250 Ténéré no Brasil até 2016, 25 anos de produção. E durante todo esse tempo, ela quase não mudou. Fizeram pequenos ajustes, melhoraram o freio, trocaram o painel, mas o motor, o chassi, a suspensão, tudo permaneceu praticamente igual, porque não precisava mudar. E sabe o que é interessante? Hoje a Yamaha tenta vender a Lander 250 como sucessora da Ténéré, mas não é a mesma coisa. A Lander é mais confortável, tem injeção eletrônica, é melhor no asfalto, mas ela perdeu aquela alma raiz da Ténéré, perdeu aquele visual de rally, aquela pegada de moto que foi feita para sujar. Quem tem uma XTZ 250 Ténéré hoje não troca por moto moderna. Pode vir com ABS, controle de tração, painel digital, não importa, porque a Ténéré tem algo que moto nova não tem: história. Ela é a moto que carrega o nome do deserto mais brabo do mundo. Ela é a moto que provou que não precisa de 1000 cilindradas para atravessar um continente. E confiabilidade? A XTZ 250 é praticamente indestrutível. Tem moto com 200.000 quilômetros rodando, motor original sem nunca ter dado problema. Tem cara que usa a Ténéré para trabalho pesado, carregando carga, subindo serra, todo dia, e ela aguenta. A XTZ 250 Ténéré é a moto que a indústria deveria usar como referência. Simples, honesta, capaz. Enquanto as fabricantes ficam inventando moda, a Ténéré continua provando que o básico bem feito vale mais que qualquer tecnologia. Mas se você acha que trail raiz é o máximo, espera só, porque a próxima da lista é outra brasileira de coração. Só que essa aqui foi feita para quem gosta de trilha pesada, de lama até o guidão, de fazer o que moto grande não consegue. Em 9º lugar, Honda XR 250 Tornado. A XR 250 Tornado é a moto que a Honda fez quando percebeu que brasileiro gosta de trilha de verdade. Não essa trilha de final de semana, não. Trilha de fazenda, de terra batida, de subir morro, de atravessar rio.
E a Tornado entregou exatamente isso, uma moto que vai em qualquer lugar, sem reclamar, sem pedir arrego. A história da Tornado começa em 2001, quando a Honda lançou ela no Brasil. A proposta era clara, fazer uma trail de baixa cilindrada, mas com capacidade real de off-road. O motor era o mesmo da NX200 e da XR200, um monocilíndrico de 223 cilindradas, refrigerado a ar, com 2 válvulas, simples como um martelo. Faziam uns 18 cavalos, mas tinha torque em baixa, que é o que importa na trilha. A Tornado veio com suspensão de curso longo, roda de 21 polegadas na frente, pneus de trilha, protetor de motor, tanque de combustível que dava uma autonomia boa e, mais importante, era leve, uns 120 quilos. Você conseguia levantar ela sozinho se caísse na trilha, conseguia manobrar em espaço apertado, conseguia fazer coisas que moto grande não faz. E a XR250 Tornado virou febre, vendeu absurdamente bem, porque ela não era cara, era confiável e realmente ia pra trilha. Não era moto de poser, era moto de quem ia sujar de lama de verdade. E o melhor, qualquer mecânico de esquina conseguia consertar ela. Nada de eletrônica complicada, nada de peça importada. Era tudo simples, direto, mecânico. Tem uma coisa que quem tem Tornado sabe: ela não quebra. Pode rodar no barro, na areia, na pedra, na lama, pode bater, pode cair, pode molhar toda, ela continua funcionando. O motor é praticamente indestrutível. A suspensão aguenta muito antes de reclamar. O chassi é resistente. A Tornado foi feita para apanhar. E apanhou. Tem Tornado que rodou 200, 300 mil quilômetros. Tem gente que usa ela como moto de trabalho, fazendo entrega em estrada de chão, subindo e descendo serra todo dia. Tem cara que compete com ela em enduro de regularidade. Tem aventureiro que atravessa o Brasil inteiro em cima de uma Tornado. A Honda fabricou a XR250 Tornado até 2008, quando lançou a versão Flex. Depois evoluiu para NX400i Falcon, que é outra moto, outro conceito. A Tornado original, aquela de 2001 a 2008, ficou marcada, porque ela foi a última trail de verdade que a Honda fez no Brasil antes de começar a complicar as coisas com injeção eletrônica e parafernália moderna. E sabe o que é engraçado? Hoje você vê gente vendendo o Tornado de 2005, 2006 pelo mesmo preço que custava nova, porque a procura ainda existe. Gente que quer uma moto simples, que não dá problema, que vai em qualquer lugar. E a Tornado é exatamente isso. Uma história que exemplifica bem a Tornado: um cara decidiu fazer uma viagem de Brasília até Oiapoque, pela Transamazônica. Ele tinha 2 opções: ir de Big Trail moderna, cheia de tecnologia, ou ir de Tornado. Escolheu a Tornado. E foi a decisão certa, porque quando a estrada virou trilha, quando começou a lama, quando ele precisou atravessar rio, a Tornado se virou. Uma Big Trail moderna teria empacado, teria afundado, teria precisado de ajuda. A Tornado foi sozinha. A XR250 Tornado não é a moto mais confortável, não é a mais rápida, não é a mais bonita, mas ela é honesta. Ela faz o que promete. E no mundo das motos, onde marketing vale mais que engenharia, isso é raro. A Tornado é a prova de que a Honda, quando quer, ainda sabe fazer moto de verdade. Mas agora vamos mudar completamente de registro, porque a próxima da lista é uma moto que não tem nada de trilha, nada de terra. É asfalto puro, velocidade, curva e uma reputação que assusta até hoje. Em 8º lugar, Suzuki Bandit 1250. A Bandit 1250 é a moto que provou que você não precisa de carenagem completa e eletrônica de MotoGP para ter uma esportiva de respeito. Ela é naked, direta, sem frescura. E quando você abre o punho, ela mostra porque ainda é uma das motos mais temidas do asfalto. A história da Bandit começa em 1989, quando a Suzuki lançou a primeira versão, a Bandit 400. A proposta era simples: pegar um motor bom, botar num chassi decente, tirar toda a carenagem para deixá-la mais leve e barata e vender. Deu certo. A Bandit virou um sucesso instantâneo. Em 1995, a Suzuki lançou a Bandit 1200, com um motor de 4 cilindros em linha que vinha da GSX-R 1100. Era um motor brutal, 120 cavalos, refrigeração a óleo e ar, carburado e o melhor, era um motor indestrutível, porque a Suzuki fez algo inteligente. Pegou um motor de superbike, destinou ele para uma naked, onde não precisa de tanto estresse, e o resultado foi uma moto que roda eternamente sem dar problema.
Em 2007, a Suzuki atualizou a Bandit e lançou a versão 1250. Aumentaram a cilindrada para 1256 cc, botaram injeção eletrônica, melhoraram o chassi, os freios, a suspensão. A potência subiu para uns 130 cavalos. E a moto ficou ainda melhor. Mais torque embaixo, mais controle, mais capacidade de rodar rápido sem assustar o piloto. A Bandit 1250 é uma moto versátil, serve para tudo. Você quer fazer uma viagem? Ela aguenta. Quer rodar na cidade? Ela é confortável. Quer fazer uma esticada em estrada de serra? Ela vai e vai rápido. Quer dar uma zoada no asfalto? Ela entrega. E o melhor, faz tudo isso sem exigir um rim em manutenção. Tem uma coisa interessante sobre a Bandit. Ela é extremamente popular entre motociclistas experientes. Não é moto de iniciante, é moto de quem já rodou, já pilotou várias motos e sabe o que quer. E o que essa galera quer? Uma moto que não enche o saco, que funciona, que é confiável, que quando você vira a chave, liga, quando você acelera, anda, quando você freia, para. Simples assim. A Suzuki parou de fabricar a Bandit 1250 em 2016, mas o mercado de usadas ainda é forte. E tem um detalhe, a Bandit 1250 quase não desvaloriza. Uma Bandit 1250 de 2010 bem cuidada vale quase o mesmo que valia há 5 anos, porque quem conhece sabe o valor dela. E sabe o que é mais impressionante? A Bandit 1250 humilha a moto nova. Tem vídeo na internet de Bandit passando vergonha em superbike moderna em estrada de serra. Por quê? Porque o piloto da Bandit sabe pilotar e a moto responde. Enquanto o cara da superbike fica dependendo de eletrônica para não se matar, o cara da Bandit usa a técnica. Uma história clássica da Bandit. Um grupo de amigos resolveu fazer uma viagem de São Paulo até Ushuaia, na Argentina. Levaram várias motos, de várias marcas. No meio do caminho, começaram os problemas. Eletrônica pifando, suspensão quebrando, motor superaquecendo. A única moto que chegou no final sem problema foi a Bandit 1250. Rodou 12 mil quilômetros. Asfalto, estrada de chão, frio extremo, calor de deserto e não deu um único problema. A Bandit 1250 é a moto que a indústria não quer que você conheça, porque ela prova que você não precisa comprar moto nova todo ano. Ela prova que moto de 10 anos atrás, bem cuidada, roda melhor que muito lançamento. Ela prova que eletrônica em excesso não é sinônimo de qualidade. E confiabilidade. A Bandit 1250 é lendária. Tem moto com 100, 150 mil quilômetros rodando como se tivesse saído da concessionária. Motor original, sem nunca ter aberto, porque o motor foi feito para durar, e dura. A Suzuki Bandit 1250 é a moto do cara que não cai em marketing. É a moto de quem sabe que o importante não é ter a moto mais nova, mas a moto certa. E ela é certa para muita coisa. Mas se você acha que Naked de rua já é braba, espera até ver a próxima, porque agora a gente entra numa lenda brasileira, uma moto que marcou época e que até hoje é sinônimo de qualidade e respeito. Em 7º lugar, Honda CBX 750F. A CBX 750F é a moto que a Honda fez quando ainda se importava com o Brasil. Ela foi a primeira esportiva de média cilindrada fabricada aqui e virou um ícone. Quem viveu os anos 80 e 90 sabe o que essa moto representou. Ela não era só uma moto, era um sonho. A história da CBX 750F começa em 1984, quando a Honda lançou ela no mercado internacional. O motor eram 4 cilindros em linha de 747 cilindradas, refrigerado a ar e óleo, com 4 carburadores. Fazia uns 75 cavalos, o que na época era muita coisa. E tinha um som inconfundível, aquele ronco de 4 cilindros Honda, afinado, metálico, que todo mundo reconhecia de longe. No Brasil, a CBX 750F chegou em 1987, fabricada em Manaus. E foi um sucesso imediato, porque ela era moderna, rápida, confiável e tinha o selo Honda de qualidade. Era a moto que todo motociclista queria ter, era status, era respeito. E a CBX 750F entregava. Ela era rápida em linha reta, fazia mais de 190 km por hora sem reclamar. Em curva, ela era previsível, tinha suspensão boa para a época, freio a disco duplo na frente. Não era uma esportiva raiz, era uma esportiva turismo. Confortável o suficiente para viajar, rápida o suficiente para se divertir, mas o mais impressionante da CBX 750F era a confiabilidade.
O motor era praticamente indestrutível. Tinha gente que rodava 100, 150 mil quilômetros sem nunca abrir o motor, só fazendo manutenção básica. Troca de óleo, regulagem de válvula, corrente, pastilha. O motor continuava rodando como novo. E tem uma coisa interessante sobre a CBX. Ela é fácil de manter. Peças ainda são encontradas com facilidade, porque a Honda produziu ela durante muitos anos e vendeu muito. Qualquer mecânico que conhece moto sabe trabalhar com ela. Não precisa de ferramenta especial, não precisa de eletrônica complicada, é tudo mecânico, direto. A Honda fabricou a CBX 750F no Brasil até 1994, 7 anos de produção. Depois disso, ela virou moto de colecionador. Mas não aquele colecionador que guarda a moto na garagem para nunca usar. Não, a CBX é colecionada por gente que roda, que usa, que leva para a estrada, porque ela ainda funciona perfeitamente. E sabe o que é curioso? A CBX 750F hoje vale mais do que valia há 10 anos. Uma CBX bem conservada, original, com documentação em dia, vale uma fortuna, porque a procura é alta e a oferta é baixa. Muita gente vendeu nos anos 2000 achando que moto velha não vale nada. Se arrependeram. Uma história clássica da CBX. Tem um cara em São Paulo que comprou uma CBX 750F em 1989. Ele rodou com ela durante 30 anos, fez manutenção certinha, guardou ela coberta, cuidou como se fosse uma joia. Hoje a moto tem mais de 200 mil quilômetros, motor original e roda como se tivesse 20 mil. Ele já recebeu várias ofertas para vender, algumas absurdas de tão altas, e não vende. Porque a CBX não é só uma moto para ele, é parte da história dele. A CBX 750F representa uma época em que a Honda fazia moto de verdade para o Brasil. Não era sobra de linha internacional, não era moto feita nas coxas. Era engenharia séria, planejamento, qualidade. E o resultado foi uma moto que atravessou gerações. Enquanto a indústria fica empurrando moto com eletrônica que fica obsoleta em 2 anos, a CBX 750F continua ali, rodando, provando que o que importa não é tecnologia, é fazer bem feito. Mas se você acha que 4 cilindros já é o máximo, segura aí, porque a próxima da lista é uma moto que fez uma geração inteira de motociclistas se apaixonar. E ela tem 2 cilindros, só 2. Mas que 2 cilindros! Em sexto lugar, Yamaha RD 350. A RD 350 é a moto que a Yamaha fez quando ainda era louca. Ela tem motor 2 tempos que hoje é praticamente extinto. Ela fuma mais que chaminé de fábrica. Ela bebe gasolina misturada com óleo. E sabe o que mais? Ela é absolutamente viciante. A história da RD 350 começa nos anos 70, quando a Yamaha estava dominando o mundo com motores 2 tempos. A tecnologia de 4 tempos ainda estava se desenvolvendo, e os motores 2 tempos eram mais simples, mais leves e, o mais importante, mais rápidos. A Yamaha pegou essa filosofia e levou ao extremo. A RD 350 foi lançada no Brasil em 1983 e ficou em linha até 1992. O motor era um bicilíndrico paralelo de 347 cilindradas, 2 tempos, refrigerado a ar. Fazia uns 40 cavalos, o que não parece muito, mas aqui está o pulo do gato. A moto pesava menos de 160 quilos. A relação peso-potência era absurda, e o jeito que esses 40 cavalos eram entregues era violento. Motor 2 tempos não tem torque em baixa. Você acelera, não acontece nada, você continua acelerando, a rotação sobe e de repente, pá! A power band entra, o escape ronca, a roda da frente levanta e você sai voando. É uma sensação única. Não tem eletrônica que imite isso. É mecânica pura, física, química. E a RD 350 viciou uma geração. Tem gente que começou a pilotar nos anos 80, pegou uma RD e nunca mais conseguiu se adaptar completamente à moto de 4 tempos, porque a sensação é diferente. A RD responde instantaneamente. Você mexe no punho, ela mexe. Não tem delay, não tem eletrônica intermediando. É você e a máquina. Mas a RD 350 não é uma moto fácil. Ela exige atenção. Motor 2 tempos precisa de mistura correta de óleo e gasolina. Precisa de manutenção frequente. Precisa de vela boa, de carburador regulado, de escape limpo. Se você descuidar, ela reclama. Mas se você cuidar direito, ela é eterna. E tem um detalhe curioso.
A RD 350 é uma das motos mais personalizadas do Brasil. Tem gente que transforma ela em café racer, em scrambler, em street fighter. O motor bicilíndrico 2 tempos aceita preparação fácil. Você mexe no carburador, troca o escape, melhora a admissão e ganha potência. Tem RD preparada fazendo 60, 70 cavalos. E com 160 quilos, isso é muita coisa. A Yamaha parou de fabricar a RD 350 em 1992, por causa das leis ambientais. Motor 2 tempos polui muito, queima óleo junto com gasolina, solta fumaça, não passa em teste de emissões. Mas a RD não morreu, ela virou cult. Hoje uma RD 350 bem conservada vale mais que muita moto nova. E tem um mercado gigante de peças para RD. Tem gente que fabrica peça artesanal, que refaz componentes originais, que mantém essas motos rodando. Porque quem tem RD não quer moto nova, quer a RD. Uma história clássica da RD 350 é que tem um cara no Rio de Janeiro que tem uma RD de 1985. Ele restaurou ela completamente, deixou original, com pintura de fábrica, escape original, tudo. A moto é uma joia. Ele leva ela para eventos, exposições, encontros, e toda vez que ele dá partida naquela moto, todo mundo para ouvir. Porque o som de um motor 2 tempos é único. É um ronco agudo, metálico, que não tem igual. A RD 350 é a moto que a indústria não faz mais, porque ela não é politicamente correta. Ela polui, ela faz barulho, ela exige que o piloto saiba pilotar. Não tem controle de tração, não tem ABS, não tem nada. É você e a estrada. E para muita gente isso é perfeito. A Yamaha RD 350 provou que moto não precisa ser prática para ser lendária, ela só precisa ter alma. E alma a RD tem de sobra. Mas agora vamos para uma moto completamente diferente. Uma moto que não tem nada de esportiva, nada de agressiva, uma moto que foi feita para trabalhar, e trabalhou como nenhuma outra. Em quinto lugar, Honda NX 350 Saara. A NX 350 Saara é a moto que carrega o Brasil nas costas, literalmente. Ela é a moto do interior, da zona rural, do cara que acorda cedo, bota a moto para trabalhar e não tem tempo para frescura. E ela aguenta tudo. A história da NX 350 Saara começa em 1988, quando a Honda lançou ela no Brasil. A proposta era clara: fazia uma trail de baixa cilindrada, simples, barata, que pudesse ser usada para trabalho. O motor era um monocilíndrico de 343 cilindradas, refrigerado a ar com 2 válvulas. Fazia uns 27 cavalos, nada demais, mas tinha torque embaixo, que é o que importa. E a NX 350 Saara virou febre, porque ela não era moto de poser, era moto de trabalho. Vendedor que rodava o interior inteiro fazendo visita a clientes, fazendeiro que usava para inspecionar a propriedade, profissional de saúde que ia até comunidades isoladas. A NX foi a moto que levou gente e carga para os lugares mais remotos do Brasil. E ela aguentava. Suspensão de curso longo, que engolia buraco, pedra, ondulação, roda de 21 polegadas na frente, que passava por cima de obstáculo com facilidade, tanque de combustível grande, que dava autonomia, protetor de motor, bagageiro reforçado. A NX foi feita para trabalhar pesado. Tem uma coisa que quem tem NX 350 Saara sabe: ela não quebra. Pode rodar 100 km de estrada de chão por dia, todo dia. Pode subir serra com carga, pode atravessar rio, pode enfrentar lama, areia, pedra. Ela continua rodando. O motor é praticamente indestrutível. A suspensão aguenta abuso, o chassi é forte. A Honda fabricou a NX 350 Saara até 2001, 13 anos de produção. E durante todo esse tempo ela quase não mudou, porque não precisava. A fórmula estava certa. E quando a Honda parou de fabricar, foi uma comoção, porque não tinha nada no mercado que substituísse ela. E sabe o que é mais impressionante? A NX 350 Saara ainda roda. Tem moto de 1988, a primeira geração, rodando até hoje, com mais de 200, 300 mil quilômetros. Motor original, sem nunca ter dado problema sério. Isso não é sorte, é engenharia. Uma história que exemplifica bem a NX: um médico do interior de Minas Gerais usou uma NX 350 Saara durante 20 anos para visitar pacientes em fazendas e comunidades isoladas. Ele rodava uns 50 mil quilômetros por ano, sempre em estrada de chão. Quando ele se aposentou, a moto tinha mais de 1 milhão de quilômetros. Sim, 1 milhão. E o motor ainda estava original.
Ele fez uma festa de despedida para a moto. Chamou os amigos, os pacientes, todo mundo que conhecia a história, porque aquela NX não era só uma moto, era parte da vida dele. A NX 350 Saara é a moto que a indústria deveria estudar, porque ela mostra o que importa de verdade: durabilidade, confiabilidade, capacidade. Não importa se tem painel digital, se tem injeção eletrônica, se tem design moderno. Importa se funciona. E a NX funciona como nenhuma outra. E agora, entrando no top 4, a coisa começa a ficar séria, porque a próxima moto da lista é uma que quebrou recordes, fez história e até hoje é sinônimo de velocidade absoluta. Em quarto lugar, Suzuki GSX 1300R Hayabusa. A Hayabusa é a moto que a Suzuki fez quando resolveu chutar o pau da barraca. Ela foi lançada em 1999 com um objetivo muito claro: ser a moto de produção mais rápida do mundo. E foi. E até hoje, mais de 20 anos depois, o nome Hayabusa ainda faz qualquer um que entende de moto olhar com respeito. A história começa no final dos anos 90, quando as fabricantes japonesas estavam numa guerra de velocidade. Quem fazia a moto mais rápida? Honda tinha a CBR 1100XX Super Blackbird, que na época era a mais rápida, fazendo uns 290 km por hora. A Kawasaki tinha a ZX11, que também era braba. A Suzuki olhou para isso e pensou: vamos acabar com essa palhaçada. Em 1999, a Suzuki lançou a GSX 1300R Hayabusa. O nome vem de um falcão japonês que caça em alta velocidade. E a moto fez jus ao nome. Ela tinha um motor de 4 cilindros em linha, 1.298 cilindradas, injeção eletrônica, refrigeração a líquido. Fazia 175 cavalos. E a velocidade máxima, 312 km por hora, em 1999. Isso causou pânico. Governos europeus entraram em desespero. A mídia começou a falar em moto assassina. Houve uma pressão gigante para as fabricantes japonesas pararem com essa loucura. E aí veio o Acordo dos Cavalheiros. As fabricantes concordaram em limitar eletronicamente as motos em 300 km por hora. A Hayabusa foi a última moto ilimitada. E foi a mais rápida. Mas a Hayabusa não é só velocidade. O que impressiona nela é como a Suzuki conseguiu fazer uma moto tão rápida ser tão estável. Ela é pesada, uns 260 quilos abastecida, mas o chassi é sólido, a suspensão é boa, a aerodinâmica é perfeita. Você acelera a Hayabusa até o limite e ela não fica nervosa, ela fica firme, estável, confiante. E o motor? O motor é uma obra de arte. Ele tem torque em qualquer faixa de rotação. Você acelera embaixo, ele puxa. Você acelera no meio, ele puxa. Você leva até o corte, ele continua puxando. E o som é inconfundível. Aquele ronco grave de 4 cilindros grandes que engole ar, que respira fundo. A Suzuki atualizou a Hayabusa em 2008, aumentando a cilindrada para 1.340 cc, melhorando a injeção, o chassi, os freios, e em 2022 lançou a terceira geração, com mais eletrônica, mais controle, mas mantendo a essência. Mas a primeira geração, de 1999 a 2007, é a lendária, é a que não tinha limite, é a que fez história. E sabe o que é mais incrível? A Hayabusa é confiável. Tem moto com 100, 150 mil quilômetros rodando sem problema. Motor original, sem nunca ter aberto, porque a Suzuki fez um motor robusto. Ela não foi feita só para andar rápido, foi feita para aguentar. Uma história clássica da Hayabusa é que um cara nos Estados Unidos comprou uma usada, de 2000. Ele resolveu testar o limite de velocidade. Esperou uma madrugada, foi para uma estrada deserta, reta, sem ninguém. Acelerou fundo. A Hayabusa passou de 300 km por hora como se não fosse nada. Ele continuou acelerando. O velocímetro estava no limite, mas a moto continuava acelerando. Quando ele olhou para o GPS, estava marcando 312 km por hora. E a moto estava estável, firme, como se estivesse andando a 100.
A Hayabusa também virou moto de arrancada. Tem gente que prepara ela, bota turbo, óxido nitroso e faz ela andar mais de 400 km por hora. Tem recorde de Hayabusa fazendo 0 a 300 km por hora em menos de 10 segundos. É uma máquina absurda. Mas o mais impressionante é o respeito. Quando você para no semáforo com uma Hayabusa, todo mundo sabe o que é aquilo. Não é uma moto qualquer. É a moto que um dia foi a mais rápida do mundo. E esse título, mesmo que outras motos tenham chegado perto depois, ninguém tira. A Suzuki GSX 1300R Hayabusa provou que a indústria japonesa, quando quer, ainda consegue fazer algo que desafia limites. Ela não é uma moto prática, não é econômica, não é confortável para todo tipo de piloto, mas ela é lendária, e isso basta. E agora, top 3. As 3 motos finais dessa lista são brasileiras de coração. Motos que marcaram gerações, que estão nas ruas até hoje, que provaram que durabilidade não é luxo, é obrigação. Em terceiro lugar, Honda CB500. A CB500 é a moto que ensinou o Brasil a andar de moto grande. Ela chegou em 1997, numa época em que moto acima de 250 cilindradas era raridade por aqui. E ela mudou tudo, porque ela não era só uma moto, era acessível, confiável, gostosa de pilotar e virou febre. A história da CB500 começa no Japão em 1993. A Honda queria fazer uma moto intermediária, que servisse para quem estava saindo das motos pequenas, mas não queria partir direto para uma superbike. O motor era um bicilíndrico paralelo de 499 cilindradas, refrigerado a líquido, com 4 válvulas por cilindro. Fazia uns 50 cavalos. Não era uma potência absurda, mas era suficiente. No Brasil, a CB500 chegou em 1997 e virou um fenômeno, porque ela tinha o preço certo. Não era barata, mas era acessível e tinha a qualidade Honda. Motor confiável, acabamento bom, consumo razoável. E mais importante, ela era gostosa de pilotar. Posição confortável, guidão levemente levantado, banco macio. Dava para viajar de boa. E o brasileiro abraçou a CB500. Ela virou a moto de todo mundo. Do cara que queria uma moto maior, mas não tinha dinheiro para uma superbike. Do cara que fazia viagem todo fim de semana. Do cara que ia trabalhar todo dia e queria conforto. A CB500 servia para tudo. E tinha uma característica que fez dela uma moto escola. Ela perdoava. Você errava a marcha, ela não reclamava. Você freava bruscamente, ela tinha freio decente, mas não era agressivo. Você acelerava demais na curva, ela tinha torque linear, que não assustava. A CB500 era previsível, e isso é perfeito para quem está aprendendo a pilotar moto grande. A Honda fabricou a CB500 no Brasil até 2005, 8 anos de produção. E depois ela virou moto de colecionador. Mas não aquele colecionador que guarda para nunca usar. É colecionador que roda, que usa, que cuida, mas não deixa parada. E sabe o que é mais impressionante? A CB500 não desvaloriza. Uma CB500 bem cuidada, de 2000, vale quase o mesmo que valia há 10 anos, porque a procura continua alta. Gente que quer uma moto confiável, que não dá dor de cabeça, que roda tranquila. O motor da CB500 é praticamente indestrutível. Tem moto com 200 mil quilômetros rodando, motor original sem nunca ter aberto, porque a Honda fez um motor robusto. Ele não é o mais potente, não é o mais tecnológico, mas é sólido e roda eternamente. Uma história clássica da CB500 é um cara em São Paulo comprou uma CB500 em 1998. Ele usou ela para tudo: trabalho, lazer, viagem. Rodou com ela para o Nordeste, para o Sul, subiu serra, desceu serra. Quando a moto completou 100 mil quilômetros, ele fez uma festa, chamou os amigos, todo mundo que tinha CB500 e continuou rodando. Hoje, a moto tem mais de 300 mil quilômetros, motor original. Ele já recebeu várias ofertas para vender. Não vende, porque a CB500 não é só uma moto para ele, é parte da vida dele. A CB500 também virou moto de customização. Tem gente que transforma ela em Café Racer, em Scrambler, em Naked moderna. O motor aceita preparação, o chassi aceita modificação. Tem CB500 preparada fazendo 70, 80 cavalos. E como o peso dela, isso faz diferença.
A Honda CB500 provou que você não precisa de 1000 cilindradas para ter uma boa moto. Você precisa de uma moto bem feita, que funcione, que seja confiável. E a CB500 foi exatamente isso. Enquanto a indústria fica inventando moda, a CB500 continua nas ruas, rodando, provando que o básico bem feito é eterno. E agora, as duas últimas, o pódio. E pode ter certeza, essas duas motos são imbatíveis. São motos que definiram gerações, que até hoje são referência absoluta. Vamos lá. Em segundo lugar, Yamaha XT660R. A XT660R é a moto que provou que a Yamaha ainda sabe fazer trail de verdade. Ela não é uma trail de mentira, não. É trail que vai pra trilha, que suja, que atravessa rio, que sobe morro. E ao mesmo tempo, é uma moto que roda bem no asfalto. É versátil, é capaz, é eterna. A história da XT660R começa em 2004, quando a Yamaha lançou ela na Europa. A proposta era fazer uma trail de média cilindrada, com um motor monocilíndrico grande, que tivesse torque, capacidade off-road, mas que também fosse confortável no asfalto. O motor era um monocilíndrico de 660 cilindradas, refrigerado a líquido, com 5 válvulas. Fazia uns 48 cavalos. Parece pouco para 660 cc, mas o foco era torque. No Brasil, a XT660R chegou em 2005 e virou febre instantânea, porque ela não era cara como as Big Trails europeias, mas tinha capacidade parecida. E mais importante, era confiável. Motor Yamaha, que todo mundo sabe que aguenta. Suspensão boa, freios decentes. A XT660R era completa. E ela serve para tudo. Quer fazer trilha? Ela vai. Quer viajar de asfalto? Ela é confortável. Quer usar no dia a dia? Ela é prática. Quer fazer uma viagem longa cruzando diferentes tipos de terreno? A XT660R é a escolha certa. O motor monocilíndrico de 660 cc é uma obra de arte. Ele tem torque em baixa, que é o que você precisa na trilha, mas também tem fôlego para rodar bem no asfalto. Não é uma moto rápida, mas é uma moto eficiente. E o som? O som de um monocilíndrico grande é único, grave, gutural, que você sente no peito. A Yamaha fabricou a XT660R até 2018, 14 anos de produção. E durante todo esse tempo, ela quase não mudou. Porque não precisava, a fórmula estava certa. E quando a Yamaha parou de fabricar, foi uma comoção, porque não tinha nada no mercado que substituísse ela. E sabe o que é mais impressionante? A XT660R ainda está nas ruas. Tem moto de 2005, a primeira geração brasileira, rodando como se tivesse saído da concessionária, com 100, 150 mil quilômetros, motor original, sem nunca ter dado problema sério. Uma história que exemplifica bem a XT660R. Um grupo de amigos resolveu fazer a Transamazônica inteira, de ponta a ponta. Levaram várias motos de várias marcas. No meio do caminho, começaram os problemas. Suspensão quebrando, motor superaquecendo, eletrônica pifando. A única moto que chegou no final sem nenhum reparo sério foi a XT660R. Rodou lama, areia, pedra, asfalto quebrado, buraco, tudo. E continuou rodando. A XT660R também virou moto de rally amador. Tem gente que compete com ela em rally de regularidade, em trilhas extremas. E ela aguenta, porque foi feita para isso. A suspensão tem curso longo, a roda de 21 polegadas na frente passa por cima de qualquer obstáculo. O motor tem torque para sair de qualquer situação. E tem um detalhe curioso, a XT660R é extremamente popular entre mulheres motociclistas. Por quê? Porque ela tem altura de banco acessível, peso bem distribuído, facilidade de manobra. Não é uma moto intimidadora, é uma moto amigável, mas não se engane, ela é capaz. A Yamaha XT660R provou que trail de verdade não precisa de 1000 cilindradas, não precisa de eletrônica complicada, precisa de um motor bom, um chassi sólido e uma suspensão que aguenta. E a Yamaha entregou tudo isso. Hoje você vê XT660R sendo vendida pelo mesmo preço que valia há 5 anos, porque a procura é alta. Gente que quer uma moto versátil, confiável, que vai em qualquer lugar. E a XT660R é exatamente isso. Enquanto a indústria fica empurrando trails de asfalto, cheias de eletrônica, pesadas, complicadas, a XT660R continua ali, simples, honesta, provando que o que importa não é tecnologia, é fazer bem feito. E agora, o primeiro lugar. A moto que dominou as ruas brasileiras por mais de uma década. A moto que virou sinônimo de qualidade, de confiabilidade, de durabilidade. A moto que a Honda fez certa, muito certa. Em primeiro lugar,
Honda CB600F Hornet. A Hornet é a moto que a Honda fez quando estava no auge. Ela foi lançada em 1998, fabricada no Brasil em 2005 e dominou completamente o mercado de motos médias. Ela não era a mais rápida, não era a mais tecnológica, mas era a mais completa e virou lendária. A história da CB600F Hornet começa no final dos anos 90, quando a Honda percebeu que tinha espaço no mercado para uma moto naked de média cilindrada, que fosse gostosa de pilotar, confiável e que servisse para tudo. Eles pegaram o motor da CBR 600, um 4 cilindros em linha de 599 cilindradas, desentonizaram ele um pouco para ter mais torque embaixo, botaram num chassi de naked e lançaram. E foi um sucesso instantâneo. A Hornet fazia uns 100 cavalos, o que na época era muita coisa para uma naked, mas o mais importante, ela era gostosa de pilotar. O motor tinha torque em qualquer faixa de rotação. Você acelerava embaixo, ela puxava. Você acelerava no meio, ela puxava. Você levava até o corte, ela continuava puxando. Era linear, previsível, confiável. No Brasil, a Hornet chegou em 2005, fabricada em Manaus, e virou febre. Todo mundo queria ter uma, porque ela tinha tudo. Era bonita, era rápida, era confortável, era confiável e tinha o selo Honda de qualidade. Era a moto perfeita e a Hornet servia para tudo. Você queria ir trabalhar? Ela era prática. Queria viajar? Ela era confortável. Queria dar uma zoada no asfalto? Ela tinha potência. Queria fazer uma esticada em estrada de serra? Ela ia e ia bem. A Hornet era a definição de moto versátil. O motor da Hornet é praticamente indestrutível. Tem moto com 200, 300 mil quilômetros rodando, motor original sem nunca ter aberto, porque a Honda pegou um motor de superbike que foi feito para aguentar alto estresse e colocou numa naked, onde o estresse é menor. O resultado é um motor que roda eternamente. E tem uma coisa interessante sobre a Hornet. Ela é extremamente popular entre motociclistas experientes. Não é moto de iniciante, é moto de quem já rodou, já pilotou várias motos e sabe o que quer. E o que essa galera quer? Uma moto que funciona, que é confiável, que quando você vira a chave, liga, quando você acelera, anda, quando você freia, para. Simples assim. A Honda fabricou a CB600F Hornet no Brasil até 2014, 9 anos de produção, e durante todo esse tempo ela quase não mudou. Fizeram pequenos ajustes, melhoraram o painel, trocaram uns detalhes, mas o motor, o chassi, o conceito, tudo permaneceu igual, porque não precisava mudar. E sabe o que é mais impressionante? A Hornet não desvaloriza. Uma Hornet de 2007 bem cuidada vale quase o mesmo que valia há 10 anos, porque a procura continua. Gente que quer uma moto confiável, versátil, que não dá dor de cabeça. Uma história clássica da Hornet: um cara em Curitiba comprou uma Hornet em 2006. Ele usou ela para tudo: trabalho, lazer, viagem, rodou com ela para o Nordeste, para o Sul, para o Centro-Oeste, fez mais de 200 mil quilômetros e a moto nunca deu problema sério. Motor original, suspensão original, freio original, só manutenção básica, óleo, corrente, pastilha, pneu. Quando alguém pergunta para ele se ele não quer trocar por uma moto nova, ele ri. Por quê? Porque a Hornet faz tudo o que ele precisa e faz bem. A Hornet também virou moto de customização. Tem gente que transforma ela em café racer, em street fighter, em naked moderna. O motor aceita preparação fácil, o chassi é sólido. Tem Hornet preparada fazendo 120, 130 cavalos. E com o peso dela, isso é muita coisa. Mas o mais importante é o respeito. Quando você para no semáforo com uma Hornet, todo mundo que entende de moto sabe o que é aquilo. Não é uma moto qualquer. É a Hornet, é a moto que a Honda fez certa, muito certa. A Honda CB600F Hornet é a prova de que você não precisa inventar moda para fazer uma moto lendária. Você precisa fazer bem feito, motor bom, chassi sólido, acabamento decente, manutenção acessível. A Hornet tem tudo isso, e por isso ela é imbatível.
Enquanto a indústria fica empurrando motos novas todo ano, cheias de eletrônica que fica obsoleta em 2 anos, a Hornet continua ali, nas ruas, rodando, provando que o que importa não é ter a moto mais nova, é ter a moto certa. Essas 15 motos que você acabou de ver têm algo em comum. Todas elas provam que a indústria já soube fazer moto de verdade. Motos que duram, motos que rodam, motos que não precisam de concessionária todo mês, motos que você conserta com chave de fenda. Hoje a indústria quer que você compre moto nova todo ano, quer que você dependa de eletrônica complicada, de peça cara, de manutenção que só a concessionária faz. Mas essas 15 motos mostram que isso é mentira. Você não precisa de tudo isso. Você precisa de uma moto bem feita, que funcione, que seja honesta, e essas 15 são exatamente isso. Por isso, elas continuam nas ruas. Por isso, elas continuam rodando. Por isso, elas humilham moto nova. Porque no final das contas, o que importa não é marketing, não é eletrônica, não é design. É engenharia, é fazer certo. E essas motos foram feitas certas. E enquanto a indústria continuar esquecendo disso, essas motos vão continuar provando que durabilidade não é opção, é obrigação.